Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. Hoje nós estamos na 20ª aula do nosso panorama bíblico, né? Estamos aí há 20 semanas já falando sobre os livros da Bíblia. Se é a primeira vez sua aqui no nosso canal, se você por acaso apareceu aí nesse vídeo, eu te convido a ir lá nos nossos vídeos e assistir um panorama, um resumo de todos os livros da Bíblia, desde Gênesis e até aqui. Hoje nós vamos falar do livro de Lamentações. Tá bom? Eu quero poder orar. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por mais uma semana. Nós queremos te louvar, Senhor, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós o teu amor, a tua graça, o teu conhecimento. Senhor, a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Mas a nós, Pai, o Senhor tem colocado uma sede por conhecer mais a tua palavra. Cada um daqueles que me assiste, que nos vê, semana após semana, aprendendo acerca da tua palavra, decidiram, Senhor, mergulhar no conhecimento do Senhor, na instrução da tua palavra. E isso, Senhor Pai, será recompensado pelo Senhor, como o Senhor faz com todas as nossas boas obras. Pai, fale conosco, fique conosco, nos dê o entendimento da tua palavra, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu estou muito feliz por essas aulas. Eu tenho recebido vários feedbacks, várias pessoas dizendo: olha, pastor, eu tenho crescido. Esse ano eu aprendi muita coisa. Minha própria esposa, a pastora Letícia, ela falou: olha, eu aprendi esse ano coisa que eu não aprendi durante vários anos da minha vida, né, no Evangelho. Então, assim, eu estou muito grato a Deus, muito feliz, porque você tem aprendido de forma simples aqui, temos ensinado e Deus tem te ensinado, tem falado com você. Amém? Hoje, então, nós estamos na 20ª aula, o livro de número 25 da Bíblia, que é o livro de Lamentações, ou também conhecido em algumas Bíblias, inclusive na minha está escrito assim, Lamentações de Jeremias, tá? É um livro do estilo profético, né? Nós falamos alguns estilos aí, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, e esse aqui é considerado também um livro profético por ter sido escrito, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, por Jeremias, tá bom? Bom, ele foi escrito mais ou menos, né? Essa história passou ali no ano de 586 a.C. Se você é um dos nossos alunos e tem aí o seu panorama bíblico, você pode acompanhar comigo, porque lá tem um resumo, vai ficar legal de você entender, tá bom? Bom, a Bíblia não declara quem é o autor do livro de Lamentações, apesar da tradição judaica dizer que é Jeremias. Então nós entendemos que o livro é o Lamentações de Jeremias, apesar da Bíblia não deixar explícito isso, mas nós também cremos que foi Jeremias sim que escreveu. Bom, é um livro bem curto, inclusive eu acredito que vai ser a nossa aula mais curta da escola bíblica, né? Nossa menor aula, mas você vai sair daqui entendendo um pouco sobre o livro. Bom, o livro ele é composto por 5 capítulos, tá? Então são 5 capítulos. Cada capítulo é escrito em forma de poema, né? A composição escrita de cada capítulo é em forma de poema. Cada capítulo, o capítulo 1, o capítulo 2, pula o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, cada capítulo tem 22 versículos, tá? Esses 4 que eu falei, 1, 2, 4 e 5, tem 22 versículos, que cada versículo representa uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, aqui ó, vai começar o versículo 1, Aleph, versículo 2, Bet, versículo 3, Gimel, Dalet, Re, Val, Zaini, Et, Tet, Yodel, Kaf, Lamen, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Tsade, Kaf, Taum, Shin. A minha Bíblia tem isso aqui, não sei se você consegue enxergar, mas tem aqui, ó, qual letra do alfabeto hebraico que representa, tá bom?
E o capítulo 3, então, que nós pulamos ele, o capítulo 3 tem 66 versículos. Cada letra do alfabeto hebraico representa 3 versículos, né? Então isso aqui é triplicado. O 1, o 2, o 4 e o 5 tem 22 versículos. E o capítulo 3 tem 66 versículos, sendo cada 3 versículos representando uma letra do alfabeto hebraico, tá bom? Isso aqui é uma curiosidade para você. Bom, o que o livro trata? O que o livro fala? Resumidamente, assim, resumindo o livro de Lamentações, ele é literalmente uma lamentação, um texto de lamentação pela destruição e pelo exílio do povo babilônico, né? Pela escravidão do povo de Israel, perdão, pelo povo babilônico. Né? Jeremias ele já havia profetizado sobre o período de escravidão, né, da destruição de Jerusalém, nós falamos isso na aula passada. Agora aqui ele está vivendo esse momento de destruição, ele está vivendo esse momento que o povo de Israel foi levado cativo de Israel, ali de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Lembrando que Jeremias profetizou para o Reino do Sul, lembra da divisão? 10 tribos ficaram, nós estamos sempre falando aqui em todas as aulas para você gravar isso. 10 tribos ficaram lá no Reino do Norte, né, com a sua capital em Samaria, e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, com a sua capital em Jerusalém, também conhecido como o Reino de Judá, tá bom? Que foram as tribos de Judá e Benjamim. Bom, então esse livro ele vai falar em forma de poema sobre a tristeza, a lamentação mesmo de como ficou a cidade destruída, como Jerusalém ficou destruída, como o povo ficou triste. Ele usa aqui alguns exemplos, eu quero ler para você algumas comparações que ele faz para poder expressar. Ele usa 5 capítulos, o autor usa 5 capítulos deste livro, né, todo o livro, para poder expressar, para poder colocar escrito no papel como foi o sofrimento de Israel durante esse período. Ele começa, por exemplo, assim, ó, no versículo 1 do capítulo 1. Como jaz solitária a cidade, que outrora era populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeira a trabalhos forçados. Observa que ele faz uma comparação da Israel, da Jerusalém antiga, né, a Jerusalém antes do cativeiro, e agora a Jerusalém pós ou durante o cativeiro. Tá? Então ele vai usar vários versículos para fazer essa comparação. Olha só, eu quero ler mais alguns aqui. Por exemplo, no capítulo, tem vários, tá? Eu coloquei apenas alguns exemplos. O capítulo 4 diz assim, ó: os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, ou seja, os filhos de Israel, o povo de Israel, que era comparado como olho puro, porque afinal Israel, Jerusalém, era a menina dos olhos do Senhor. Agora são tratados como simples objetos de barro, obras da mão do oleiro. Versículo 5 do capítulo 4. Os que se alimentavam de comidas finas, ou seja, o povo que tinha comida à vontade, comida boa. Afinal, Israel era conhecido como uma cidade de muito glamour mesmo naquela época, né? Agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate, agora vivem entre monte de lixo. Versículo 7. Os seus príncipes eram alvos, mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham formosura da safira. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como madeira. Então ele vai usar vários versículos aqui. Deixa eu ver se eu acho mais algum que eu marquei. Bom, esses daqui já dá para você entender.
vários versículos de comparação. Ele compara inclusive Israel com uma mulher que perdeu seu marido, com uma viúva, porque naquela época a viúva, né, a mulher não podia trabalhar, e uma vez que ela ficava viúva, ela não tinha como ter o sustento. Então a viúva, ela era considerada alguém que estava condenada a morrer ali de forma triste, porque se ela não podia trabalhar, ela não tinha mais marido para sustentar, ela ia morrer à míngua, né? Então Israel aqui é comparado com essa viúva, com uma mulher que perdeu o seu marido. Gente, se você lê o livro de Lamentações, é bem curtinho, você consegue ler em 20, 25 minutos aí, se você tirar o seu dia para ler, é bem rápido. Você vai ver as expressões que ele usa, que aqui o autor, que acredita ser Jeremias, usa, para mostrar a dor do povo. Ele diz assim, olha, as mães que outrora se alegravam pelos seus bebês, agora elas cozinham ele para se alimentarem. Então ele usa algumas frases bem pesadas aqui para poder dizer, olha, o povo está sofrendo, o povo está gemendo, e não é pouco. Tem algum texto aqui que ele diz assim, ó, o Senhor, versículo 5 do capítulo 2, o Senhor se tornou inimigo de Israel, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu a sua fortaleza e multiplicou nas filhas de Judá o pranto e a lamentação. Então, ele faz um esforço, o autor, ele se esforça para mostrar tamanha a tristeza, desolação do povo de Israel nessa época, que nesse período ele quer mostrar quão grande foi o juízo de Deus. Bom, nós sabemos que o Senhor, ele é tardio em se irar, mas a ira dele num certo momento vem. O povo estava em desobediência. Deus levantou vários homens, vários juízes, vários reis, vários profetas para profetizar, para trazer o povo ao arrependimento, para trazer o povo, olha, abre o olho, vocês estão pecando, vocês estão... Lembra que nós falamos que Jeremias, ele chega a usar a expressão de adultério, olha, vocês estão adulterando com outros deuses, vocês estão em pecado, o povo não se arrependeu, o povo de dura cerviz, endureceu a sua cerviz e não se arrependeu, e aí então o Senhor traz o castigo, traz o juízo. Nós falamos na semana passada, né, na aula de Jeremias, lembrando que o Senhor, ele só traz juízo ao seu povo, a fim de que o seu povo melhore, a fim de que o seu povo se arrependa e reconheça os seus maus caminhos, né? O Senhor não é o castigo pelo castigo, mas sim o castigo pela melhora, pela salvação, pela transformação. Bom, entre os textos mais conhecidos aqui, nós vamos já caminhar para o fim, porque é um livro bem pequeno, mas entre os textos mais conhecidos, entre os versículos mais conhecidos, eu quero destacar 3 versículos que, ao meu ver, o entendimento aqui do pastor Wagner, são os textos mais conhecidos do livro de Lamentações, que está lá no capítulo 3, versículo 21, que diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então aqui o profeta está dizendo, olha, eu quero lembrar das coisas boas que nós vivemos, eu quero trazer a minha memória, eu quero lembrar daquilo que o Senhor já fez, para eu ter esperança. Porque quando nós estamos vivendo em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos onde parece que tudo está perdido, parece que nós não vemos futuro, parece que tudo é cinza, parece que nós não conseguimos enxergar um passo à nossa frente, parece que nós não vemos o amanhã. E aí ele diz assim, olha, eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança, eu quero lembrar da bondade de Deus, eu quero lembrar dos seus feitos, lembrar tudo que Deus fez, para que haja no meio dessa dor uma esperança, né? Então esse é um dos textos mais conhecidos no meu ponto de vista. E outros 2 versículos, um completa o outro, que é o 22 e 23, que diz assim, nós falamos sempre ele aqui nas nossas aulas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha que interessante esse texto. Quando nós falamos ele, quando nós lemos ele, nós declaramos ele nas nossas manhãs, nas nossas aulas, né? Dá-se a impressão que foi um texto falado no meio da alegria. Dá-se a impressão que foi um texto falado no meio da abundância. Olha,
tá tudo bem, porque as misericórdias do Senhor se renovam, tá tudo bem, porque nós não somos consumidos, porque o Senhor é amoroso, olha, tá tudo bem, porque a misericórdia se renovou hoje pela manhã, dá a impressão disso. Mas na verdade esse texto foi proferido, foi escrito no meio da dor, no meio do lamento, no meio da tristeza, no meio da colheita mais pesada que o povo de Israel passou. Observa que assim, era um tempo de escuridão para Israel, era um tempo de tristeza profunda, inclusive para o autor de Israel, do livro de Lamentações, perdão. E aí ele escreve esse texto, né? Olha, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós ainda não morremos, porque o Senhor é misericordioso. Né? Ele está dizendo isso. O povo foi levado cativo, Israel está destruída, o templo destruído, os muros destruídos, na cidade só há tristeza, só há escombros, mas nós não fomos destruídos, porque o Senhor ainda é misericordioso. No meio da sua ira, no meio do seu castigo, no meio do resultado da colheita que aquele povo merecia, ele solta esse texto. Olha, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O que eu até quero trazer isso para você aqui, para a gente já encerrar a nossa aula. No meio da sua luta você possa lembrar disso. Isso aqui não é um texto para a gente lembrar somente nas horas boas, né? Olha, tá tudo bem porque o Senhor é bom. Não, no momento de tristeza, no momento de colheita por um plantio errado, no momento de um problema na sua saúde, no momento de um problema no seu casamento, no momento de uma luta com seu filho, no momento de uma escassez financeira, que você possa lembrar Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, eu estou vivendo lutas, eu estou vivendo uma escuridão na minha vida, dias cinzentos, dias terríveis, mas a misericórdia do Senhor ainda é viva, ainda é real, e é por isso que eu ainda não morri, é por isso que nós não somos consumidos. E também lembrar do versículo 21, traga à memória aquilo que lhe dá esperança, traga à memória tudo que o Senhor fez, traga à memória as promessas daquilo que Ele fará, e isso lhe dará esperança. Amém, querido? Esse foi o panorama do livro de Lamentações, um livro bem curto que você quero te convidar, quero te motivar a poder tirar um tempo aí da sua semana para ler. É um livro curto, você vai entender de fácil entendimento agora com esse panorama, com essa explanação, com esse resumo, você vai entender o que o texto está dizendo. Se você abrir Lamentações hoje, antes de hoje, perdão, sem conhecimento algum, você não vai entender nada, né? Porque é um poema. Está falando sobre tristeza, sobre lamento, mas agora entendendo a época, entendendo o cenário, entendendo o contexto do povo de Deus, você certamente vai conseguir entender esse livro facilmente. Observa como essas aulas têm feito resultado, têm trazido resultado, têm feito efeito, tem sido legal. Por quê? Porque ela nos coloca num contexto. Agora eu consigo entender, quando eu ler Isaías, por exemplo, eu vou entender o que aconteceu, por que Isaías está falando isso, porque Isaías foi um profeta que viveu antes do exílio babilônico, que profetizou sobre o tempo de escravidão, Jeremias também profetizou. Aí se eu ler Salmos, se eu ler Provérbios, se eu ler Cantares, eu vou entender, foram escritos por Salomão, parte deles escritos por Salomão. Aí se eu ler, por exemplo, Juízes, eu vou entender que era uma época que Deus levantou juízes. Observe que essas aulas têm feito algo interessante no nosso meio, no nosso conhecimento, e isso vai trazer benefícios para você na hora de conhecer mais a Bíblia, na hora de entender uma pregação. Amém, querido? Vamos encerrar nossa aula. Eu quero poder orar por você. Se você pode, compartilha essa aula com alguém. A aula ficou aqui com 20 minutos. Compartilha ela, fala uma aula bem curtinha, mas você vai poder entender um pouco mais sobre a Bíblia. Eu quero poder orar por você. Pai, obrigado por mais esse conhecimento. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor nos deu condição de vivermos em uma época onde nós temos esse canal aqui, Senhor Pai, a internet, o YouTube, por meio de vídeo, nós podemos
anunciar o Teu Evangelho, nós podemos, Senhor Pai, adquirir conhecimento, nós podemos, Senhor Pai, ficar entendido mais acerca da palavra. Pai, às vezes nós vivemos nessa época de tantas facilidades e nem nos atentamos, mas nós queremos hoje, neste dia, Te agradecer por essas aulas, Te agradecer por a oportunidade de ligar o nosso celular da nossa casa, nossa televisão, nosso computador e de forma fácil adquirir conhecimento do Senhor, da Tua palavra. Pai, fique conosco, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos todos juntos, com sede da Tua palavra, na próxima semana estarmos aqui assistindo mais uma aula e adquirindo mais conhecimento acerca do Senhor. Pai, coloque em nós, coloque em cada um daqueles que me assistem mais sede por conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Pai, às vezes gastamos tanto tempo vendo no Instagram, vendo no Facebook, vendo no YouTube, nas redes sociais, coisas tão inúteis. Às vezes, Pai, passamos horas por dia, passando os nossos reels, passando o TikTok, vendo aqueles vídeos que vão do nada por lugar nenhum. Muitos deles não nos trazem conhecimento algum, apenas entretenimento. Pai, que o Senhor nos dê sede, para que possamos investir tempo da nossa vida, tempo de qualidade, buscando mais acerca do conhecimento do Senhor. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fique com Deus. Até a próxima semana e compartilhe essa aula com alguém. E se gostou, deixa um comentário, coloca no gostei aí, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. Mande para mais alguém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.